A expressão, a língua, a história, o teatro, o moderno e a metrópole. A cultura de língua portuguesa é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. No dia 17 de julho de 1996, foi criada a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Com sede em Lisboa, a organização é formada por países lusófonos. Juntos, Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe buscam o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros, que envolve os 4 continentes. Contribuir para essa integração através do intercâmbio cultural é o objetivo do FestLip, o Festival de Teatro da Língua Portuguesa. Este ano, em sua 5ª edição, o FestLip apresentou, além das peças, atividades culturais diversas, palestras e shows com artistas ícones dos países lusófonos. É o que vamos conferir na entrevista com Tânia Pires, idealizadora do festival. É com muita emoção que recebo meus amigos, irmãos dos países de língua portuguesa, para apresentar essa festa que será feita por grandes talentos. Praga! 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 Minha pátria, minha língua, já disse o poeta e repetiu o compositor. Estima-se que o português seja atualmente o 4º idioma mais falado do mundo. E o país que, como o nosso, adotou como sua a língua do colonizador, herdou também sua história e suas manifestações estéticas e culturais. Então, no bojo dessa bagagem, vem a literatura portuguesa, que foi e talvez continue a ser referência para a literatura de todos os países que falam o mesmo idioma. Isabel Margato é professora de literatura portuguesa no programa de pós-graduação em letras da PUC-Rio. Coordenadora da Cátedra Padre Antônio Vieira de Estudos Portugueses, ela é reconhecida pesquisadora da cultura e da literatura portuguesa contemporâneas. Isabel Margato é a nossa convidada de hoje. Isabel, no imaginário do leitor brasileiro, Portugal ainda está muito ligado à época dos grandes descobrimentos, das navegações, não é? E de um papel de destaque entre as nações do Ocidente. O quanto a obra épica de Luís de Camões, Os Lusíadas, contribuiu para a construção dessa imagem? É evidente que um poema épico, da qualidade dos Lusíadas, vai sedimentar não só o acontecimento, mas vai sedimentar um sentimento em relação aos descobrimentos, um sentimento positivo. E acho também que na primeira metade, até 74, na primeira metade do século XX, aquilo era usado como assim, a marca da raça. Quer dizer, então, esse sentimento foi, na época da ditadura, não é? Havia uma forma de se apropriar, né, dessa mitologia épica, né, esses grandes feitos portugueses. E a obra lírica de Camões, né? Essa que foi reunida póstumamente, parece, né, final do século XVI, né, sob o título de Rimas. Rimas, isso mesmo. Evidentemente é muito diferente dos Lusíadas. Para começar, não se sabe perfeitamente se todos os poemas são de fato de Camões. De Camões. Porque houve depois da morte de Camões, houve um sentido de reunir a obra dele, que estava muito dispersa, né? E Camões morreu, não se tem certeza exatamente do ano, e morreu muito pobre. Então, muitos dos seus escritos se perderam. Então, a lírica, quer dizer, tem esse dado, que é um dado de difícil autenticidade dos textos, difícil de provar,
Mas é interessante chamar a atenção para a lírica, que há dois tipos de lírica. O que nós poderíamos chamar de a medida velha, que são poemas feitos dentro de uma tradição portuguesa, onde se usa redondilha, o tema mais cotidiano, brejeiro, e a medida nova, que seria mais o soneto, fundamentalmente, onde se expressa uma canção, digamos assim, classicizante, mais elevada, com sentimentos assim mais filosóficos. Camões também tem uma obra teatral. Tem, pequena, mas não tem. é, Isabel? É Tem. pequena. Não é tão Ele não estudada. foi, então, o responsável por uma renovação do teatro Não, português eu acho naquele que... período? Olha, eu acho assim, por exemplo, na Idade Média já havia algumas manifestações teatrais, mas manifestações que não tiveram assim uma força muito grande de identidade. Quer dizer, podemos dizer que o teatro português começa com Gil Vicente em 1502, com o Auto da Visitação. É um auto que ele escreve para homenagear a rainha, enfim, que tinha tido um bebê, né? E a partir daí o Gil Vicente vai ter uma obra grande, 40 e tantos autos, e vai ser um escritor de dentro da corte, quer dizer, ele vai ser contratado pela corte para escrever. E vai animar, como é que a gente poderia dizer, as festas na corte, porque os seus autos podem ser religiosos, autos sacros, tal, mas tem muitas farsas. Então, eram autos muito engraçados e muito críticos. Por exemplo, a Barca do Inferno, que é um dos mais conhecidos, com esse auto ele passa em revista a sociedade portuguesa, porque o auto é assim: quando você morre, você chega num rio e tem dois barqueiros. Um é o diabo e o outro é um anjo. E, evidentemente, todos querem ir para o barco do anjo, né? Todo mundo quer ir para o barco do anjo. Então, começa a falar das qualidades, das coisas boas e tal. E o diabo diz lá, não, você roubou, você fez isso. Bom, enfim. Ele fica regimentando o pessoal Não, dele é para ali cá. naquela fila. Salvam-se poucos, entendeu? Salvam-se poucos. Mas são tipos, né? É o onzeneiro, é o coviteira. São pessoas que vão sendo condenadas e, com isso, vai se condenando ou absolvendo, né, os tipos da sociedade portuguesa. E tem os autos sacros, que são magníficos também. Como eu lhe disse agora há pouco, a literatura portuguesa tem poucos momentos assim com um bom teatro, digamos assim, com um teatro forte, né? No Renascimento nós vamos ter um texto a Castro, mas depois do Gil Vicente, praticamente nós vamos ter o Judeu, né? Que é do século XVII e XVIII, e depois nós vamos recomeçar o teatro no século XX. Eu chamaria atenção para Almada Negreiros. É um dos poetas de Orfeu, amigo do Fernando Pessoa, do Sá Carneiro, e ele fez peças de teatro muito interessantes. E no contemporâneo, Bernardo Santareno, Estal Monteiro, né? São pessoas que revisitaram a história portuguesa, os grandes acontecimentos, através das suas peças. Muito bem. Olha só, Isabel, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa, o Festlip chegou à sua 5ª edição. Os espetáculos internacionais foram distribuídos por diversos teatros do Rio de Janeiro. E Tânia Pires, idealizadora e produtora do Festival de Teatro de Língua Portuguesa, conta pra gente como foi a programação. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são países que têm o idioma português como língua oficial. Juntos, eles formam uma comunidade de aproximadamente 200 milhões de pessoas, o que faz com que a língua portuguesa seja uma das mais faladas do mundo. Com o objetivo de ampliar o conhecimento e o intercâmbio cultural entre esses 8 países, a atriz e produtora Tânia Pires idealizou o Festival Internacional de Teatro de Língua Portuguesa, o Festlip. O evento conta com mostras de peças vindas dos 4 cantos do mundo. Em 2013, o festival, que tem reconhecimento internacional, chega à sua 5ª edição. Tânia, o que é o Festlip e quais são as atividades que compõem o festival? O Festlip é um festival que une todos os países da língua portuguesa, que são 8 países de 4 continentes, que a gente vai até a Ásia, e que a gente traz grupos teatrais desses países para ter esse intercâmbio, essa vivência e essa mostra.
porque a gente acaba conhecendo bastante sobre esses países através do teatro. É uma coisa fria, gélida, frígida e gelada. Certo, mas o que vem a ser tudo isso? É tua prenda. Pelos 25 anos de casada! Quer dizer que são 8 países da comunidade de países de língua portuguesa e cada um deve ter sua peculiaridade teatral, não é mesmo, Tânia? Você podia falar um pouquinho de cada um? Posso. E em Angola, assim, a característica maior de Angola que eu percebo na dramaturgia e no teatro é que eles ainda estão no momento de catarse em relação à independência, que ainda é muito recente. Então, eles se carregam mais do drama. Que ruídos são esses? É madeira a estalar, o armário é novo. Está alguém dentro do armário? E o armário é lá no lugar do detergente dele. Não sei, diz-me tu. Não me venhas já com as tuas fantasias. Mas está ou não está alguém dentro do armário? Abre a porta e verás. E em Guiné-Bissau é um teatro ainda muito político. Nós temos o teatro do oprimido, que existe em Guiné-Bissau. Eles estão no momento ainda de muita ditadura, é uma política complexa. Então o teatro realmente funciona como um veículo libertador de botar para fora toda essa repressão que eles vivenciam. Cabo Verde tem uma expressão corporal muito bacana. Existem vários bailarinos que são famosos pela Europa toda de Cabo Verde. Eu assisti no Festilipe um espetáculo de Cabo Verde, que era com um cantor, que é o Mário Lúcio, de Cabo Verde. Ele hoje é o ministro da Cultura lá. E aí com um grupo que fazia uma dança Raiz muito de Polon. bonita. É maravilhoso, Não é isso? é isso mesmo, é uma expressão. Raiz de Polon. Eles foram homenageados da última edição e realmente eles têm esse trabalho corporal, é deles, então no teatro isso se reflete imediatamente. Concedem bulas de beneflácitos aos senhores do odioso comércio. Em Moçambique, eu diria que eu acho assim, o temperamento mais próximo do brasileiro. O moçambicano, ele está nessa fase ainda de falar da independência, que ainda é recente, só que eles fazem comédia em cima disso, eles já não trazem a catarse do drama. Então, eles brincam em cima da própria história deles, né, que foi muito difícil. E é bacana ver eles lidarem com mais leveza. E isso, a gente assistindo a mostra do festival, essas diferenças são muito interessantes de serem percebidas num espetáculo para o outro. Ô, Pentana! Por que você não pôs aquela camisola que te comprei que está em cima da cama? Mas Esperança, eu sinto-me bem assim, com este antigo Esperança. E o Brasil, como é que está o teatro brasileiro? A gente tem um contraponto com Portugal, né? Que Portugal já hoje tem um teatro contemporâneo muito interessante, bacana. Eles, quando vieram para o Brasil a primeira vez, eu acho que no Brasil a gente ainda vê o teatro de Portugal, um teatro muito realista, muito formal, o que não é a realidade. Hoje tem grupos contemporâneos e o Brasil, eu acho que se encontra também nesse momento. Nós já passamos pelo teatro do realismo, que vai existir sempre, mas nós estamos lidando hoje com uma gama de espetáculos contemporâneos, com outras linguagens. Com mais experimentação, Com mais experimentação. E acho que Portugal e Brasil meio que se equilibram nisso, né? Cada objeto amado é o centro do jardim do paraíso. E embora o disco da prensa já comprima as minhas pernas, eu não me deixo expulsar do paraíso. E para a África e para Timor-Leste, na Ásia, eu acho que é uma descoberta essa convivência, porque eles crescem e a gente cresce muito também com o que a gente aprende com o teatro deles. É muito interessante essa troca. Eles ficam 12 dias fazendo intercâmbio, conversando, oficinas. A língua, ela fortalece muito esse laço entre os atores. Os artistas que vêm já vêm abertos, porque são todos atores, querem trocar. Mas é uma coisa só de quem convive, quem acompanha, quem está presente, percebe a magia da língua nesse convívio artístico que é muito forte. Estás a me ver com fala, sou palhaço, sou pimpão, sou Xuxa no mundo da imaginação, sou teu brinquedo ou sou uma banda de azar?
Olha, eu vou te sangrar, ouviste? No próximo bloco, Ele tem uma percepção de Portugal em que ele acredita que se ele sacudir e trouxer os defeitos todos, entendeu? Para a cena do romance, que isso vai dar um choque e as pessoas vão reagir positivamente. e ainda Essa convivência acaba criando um trabalho em coproduções. voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a cultura de língua portuguesa. Nossa convidada é Isabel Margato, pesquisadora de cultura e literatura portuguesa, autora, entre outros, do livro Tiranias da Modernidade. Isabel, de que modernidade esse seu livro trata aqui, né? Que período você aborda aqui? A modernidade desse livro, ela é fundamentalmente no século XIX. Quer dizer, é o período em que as grandes metrópoles são construídas e a Revolução Industrial já está a todo vapor e a cidade se movimenta, os trajetos se modificam, porque aparece a linha de trem, ou começam a ligar as cidades, então as distâncias é como se elas diminuíssem, né? O tempo e a distância. E as grandes metrópoles, né? Londres, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo, essas grandes metrópoles têm uma alteração não só na sua arquitetura, nas ruas, nas grandes avenidas, mas na cultura dessas pessoas, né, que passam a frequentar cafés, ler jornal no café. Mas, fundamentalmente, esse livro, quando eu falo Tiranias da Modernidade, não é? Esse livro, eu estou falando do século XIX e estou falando da modernidade urbana, né, que é muito forte em Paris e Londres e muito fraca ainda nos países que não tiveram aquilo que eles chamam em Portugal os caminhos de ferro. Só em 65 é que nós vamos ter a ligação de Portugal com Madrid. Tá, e a representação de Lisboa na literatura, de um pouco antes ou de bem antes, e a partir daí, se modifica essa representação? Sim. Nós vamos ter, no século XIX, na segunda metade do século XIX, tem dois autores fundamentais que vão trabalhar Lisboa na literatura. Um deles é o Eça de Queiroz. E, evidentemente, Lisboa vai ser muito maltratada, porque como o Eça tem um projeto de modernização de Portugal, e ele acredita que, para modificar os portugueses, ele tem que atacar os defeitos, é a bengalada do homem de bem, ele vai mostrar o lado sombrio, aquilo que não é desenvolvido e tudo mais. Nessa mesma época, um pouco mais jovem, um poeta chamado Cesário Verde também descreveu Lisboa, mas descreveu Lisboa vendo traços de modernidade. É engraçado que numa mesma época, dois autores, não é, que não eram próximos, pertenciam a grupos diferentes. Mas só que um vê uma modernidade que já se insinua. E o Eça, digamos assim, faz para... Não é que o Eça não visse, até porque o Eça escreve quase sempre fora de Portugal, né? Ele é cônsul, está sempre fora. Mas ele tem uma percepção de Portugal em que ele acredita que se ele sacudir e trouxer os defeitos todos, entendeu? Para a cena do romance, que isso vai dar um choque e as pessoas vão reagir positivamente. Muito bem, a gente continua com esse assunto no próximo bloco. Vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Tânia Pires, idealizadora do Festlip, o Festival de Teatro de Língua Portuguesa. O Festlip é o Festival de Teatro da Língua Portuguesa, realizado desde 2008. O evento reúne uma extensa programação de espetáculos teatrais oriundos dos países integrantes da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Além das peças, o evento promove também atividades culturais como palestras e shows, apresentando ícones dos países lusófonos. Já que uma das preocupações de Tânia Pires, idealizadora do Festlip,
é ampliar o acesso às culturas reunidas aqui. Os ingressos das peças encenadas no evento são vendidos a preços populares. Ao final da temporada, o espetáculo Revelação é eleito pelo voto popular. Com um simples pedido de desculpa e um chá que a Aninha ali mesmo preparou. Ali sim preparou. E como penitência, a obrigou a beber ainda a ferver. Tânia, por que vocês escolheram essa maneira de premiar por júri popular? É porque é uma forma democrática. Eu acho que quando um especialista, um diretor, vai assistir um espetáculo, tem uma outra visão. E o Festilipe, eu sempre friso muito isso, não é um festival que a gente possa, não é uma mostra comparativa, porque não tem nada para se comparar. É uma mostra para conhecer o teatro, porque são países em momentos completamente diferentes. Então, acho que o público entende isso muito bem. O público tem um olhar popular e entende e se identifica, porque a gente nos espetáculos a gente consegue ver os pontos comuns e os que não são comuns, e o público tem um olhar genuíno, sem vícios, né, de quem entende muito de teatro. Então a gente faz o voto popular e o grupo Revelação é premiado no último dia do festival. Isso para eles é uma luta, a gente tenta não fazer uma amostra competitiva, mas acaba criando uma ansiedade muito grande nos grupos. E é muito respeitado entre eles quando ganha, todos vibram muito. Seja bem-vindo! Outras atividades são o que você já falou, né? Que tem as oficinas, Sim. né? E tudo. E que além de teatro, o que é apresentado para o público? A gente tenta passar por um universo de várias vertentes em relação à cultura. A música está muito ligada, até o próprio teatro, um bebe no outro. Então, a gente tem a festa do festival, que é o Festilipe Show, onde a gente também traz músicos de vários países. Esse ano a gente está trazendo o Abel Duerê, que toca semba, que é um estilo musical de Angola. Nós temos a Viviane Tosto, que é uma cantora brasileira e vai cantar Clara Nunes. E o DJ Man, que toca música eletrônica com influência da África. E é muito bacana essa festa, né? O pessoal realmente se solta e é ali que interage mais e acaba se aproximando mais, né? Todos os atores. Nós estamos, então, na 5ª edição do festival. 5ª edição do festival. Então, depois desse tempo todo já convivendo, assim, com todos eles, com o teatro de todos esses lugares, você já obteve, assim, frutos desse intercâmbio cultural? Sim. Essa convivência acaba criando um trabalho em coproduções. Muitos grupos da África já foram para Portugal. Na verdade, isso sempre aconteceu no universo lusófono, que a gente chama, só que de uma forma muito tímida. O Festilipe, em 5 anos, conseguiu aproximar e fomentar isso de uma forma muito expressiva. Porque o Brasil é o maior país, a gente aqui consegue trazer um único festival no mundo de língua portuguesa que traz os 8 países efetivamente para o festival. Então nós já tivemos coproduções de Angola com Portugal, tem um dos bailarinos do Raiz de Polon, que está inclusive agora aqui no Brasil, o Nuno, fazendo trabalho com uma bailarina brasileira que conheceu durante o festival. E isso vai acontecendo, bom, né? É muito bom isso. Ô, Tânia, além da lusofonia, você percebeu, para você mesmo, uma opinião sua, algum ponto comum entre todos esses 8 países de língua portuguesa? Eu acho que a gente pode dizer isso nostalgia. Depois. Quando começa o festival nos primeiros dias, o primeiro e o segundo, existe ainda um quebra-gelo. E a gente só consegue perceber isso no segundo dia ou terceiro de convivência. Eu acho que tem a ver com essa aproximação da língua e com essa alegria que é muito forte, né? Os africanos têm isso muito latente, essa alegria, mexem com cores, né? É muito intenso, é muito vibrante os países da África, isso se reflete no teatro. O Brasil... Muita cor, muita música, muito corpo. Muito corpo, muito ritmo.
E é o que a gente tem aqui no Brasil, né? Talvez Portugal, apesar de também ter isso em comum, eles são também muito alegres, mas eu acho que Portugal acaba se adequando. É gostoso ver isso, né? Uma coisa que em 3 dias acaba ficando realmente tudo muito semelhante. Todo mundo nesse caldeirão de alegria e de festa. É uma festa constante, diária, com o grupo. No próximo bloco, Com essa elite que está assim, no centro dos maias, é uma elite que não consegue fazer nada. este é o programa Cidade de Leitores. Nosso tema hoje é a cultura de língua portuguesa. Nossa convidada é Isabel Margato, autora, entre outros, do livro Tiranias da Modernidade. Isabel, nós falamos no bloco anterior do que era ser moderno em Portugal na segunda metade do século XIX. Qual a importância da Universidade de Coimbra nesse processo de modernização? Muito bem, quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho em Lisboa o engenheiro Fontes Pereira de Melo, que vai ser muito importante na reestruturação da cidade, vamos ter a elite intelectual portuguesa em Coimbra. E essa elite vai estar estudando na universidade exatamente no momento em que vai haver a ligação pela Estrada de Ferro, a ligação com a Europa. Então, aquilo que demorava muito tempo para chegar, os jornais, as revistas começam a chegar rapidamente, né? Então, esses estudantes, essa elite intelectual, começa a receber toda a produção intelectual, toda a produção cultural, que se produz em Paris, Londres, começa a receber muito rapidamente. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, porque ao mesmo tempo que eles tomam um contato assim, rapidamente com a modernidade, mas Eles se dão conta se do dão atraso. conta que eles não têm aquela modernidade. E é a partir daí, a partir dessa percepção, que vai gerar um sentimento bastante difícil, é que vai se formar um projeto na cabeça dessa geração de 70. Esses jovens vão formar uma geração que vão pretender modernizar Portugal, principalmente na questão da mentalidade, a educação, né? Os hábitos, os costumes. E o Essa vai ser o pioneiro nisso. Então, essas são as tiranias da modernidade de que você fala aqui no livro. Sim, na verdade, essa expressão ela remete para o livro do Richard Sennett, que é Tiranias da Intimidade, que também pega esse pedaço do século XIX, em que as pessoas vão sofrer, né, por vários pecados da intimidade, como cobiça, todo mundo quer ficar rico, todo mundo, enfim, a questão sexual. Isso também vai ser a tirania da intimidade. Eu aproveito e estendo, amplio um pouco essa frase para mostrar que a modernidade é tirana na medida de que ela também exclui. Né? Ela pode ser um espaço de realização de muitos desejos, mas é preciso ter condições para estar dentro desse trem. Então, alguns intelectuais, né, com esses que dividem esse sentimento, se juntam no movimento Geração 70. Quais são as figuras de proa do movimento? Sim, Antero de Quental, Oliveira Martins, Essa de Queiroz, são vários. Eles, cada um tem uma área. O Antero, a área mais de filosofia, mas também escrevia poesia, também era um poeta. Né? Oliveira Martins, historiador. E todos escrevem exatamente sobre esse foco. O foco no sentido de modernizar Portugal. Né? Esse grupo vai ter um primeiro momento assim, de fulgor com as conferências do Cassino. Começam as conferências do Cassino, a do Essa foi sobre o realismo na literatura, né? e essas conferências foram proibidas. Então, isso também, se por um lado proíbe, mas por outro lado chama mais atenção. E você fala no livro que Essa de Queiroz abraça esse projeto revolucionário de modernização do país com um certo tom, né? O que é esse tom? É ironia.
se nos primeiros romances, né, no Padre Amaro, no Primo Basílio, ele, digamos assim, a ironia, ela é forte, mas ela ainda é mais, ele é muito mais incisivo do que irônico, né? Nos Maias ele vai trabalhar, ele vai esgarçar, né? Ele vai passar o riso pela sociedade e com isso ele vai chamar atenção para os problemas. Mas O Crime do Padre Amaro é o primeiro romance revolucionário, mesmo de Eça de Queiroz. Você diz até que ele revoluciona não só a própria literatura, como a literatura portuguesa. É o início do realismo em Portugal, ele vai trabalhar os personagens, vai focalizar, o Eça sempre focaliza segmentos da sociedade. Ele vai focalizar o clero, o baixo clero. Esse grupo da geração de 70 era um grupo anticlerical. Então, eles vão atacar os problemas do clero. Já no Primo Basílio, o recorte é a pequena burguesia. Então, uma família burguesa, né? Com a mulher, o marido, os amigos e as pessoas da cidade que vêm visitar essa casa. Né? Evidente que aqui vai ser o tema maior foi a má educação das mulheres. Porque é uma crítica ali bem clara, né? No sentido das que mulheres elas não... como se elas fossem educadas mesmo para um dia trair. Mais ou menos isso, quer dizer, elas vivem no ócio, exatamente. Vivem como empregados, fazendo tudo, lendo literatura, romance. Lendo literatura romance, como diz. Eu adoro. A Luísa era arrasada de romance. Arrasada. Então, a Luísa realmente não teria como resistir aos encantos do Primo Basílio, que era um homem já cosmopolita e tal. E, enfim, esse é um romance sobre adultério, é um romance que a Luísa vai ser muito maltratada. E é interessante porque quando você pega o Emma de Bovary e pega também a Ana Karenina, tem muitas cenas parecidas. Quando o adultério, elas são digamos, contrapostas ao adultério, elas cortam o cabelo, quer dizer, os cabelos, quer dizer. No caso da Luísa, é cortado porque ela ficou doente. Mas é interessante essa história do se mutilar. O simbolismo também, né? De tirar um elemento que é muito sedutor. Sim, ainda mais no século XIX. Né? Então, o Primo Basílio é um romance muito interessante. Aí ele dá continuidade a essa arte de combate. É um romance de tese, é um romance que ele quer mostrar mesmo a questão da educação feminina. Né? E o que muda com os Maias? E realmente fica uma maravilha. Eu gosto muito dos dois primeiros, mas Os Maias é a grande obra. Né? Ele vai focalizar um segmento muito maior, né? São 700 e tantas páginas. Ele vai focalizar a alta burguesia, uma elite intelectual, que seria a classe do próprio Eça. Né? E vai focalizar a sociedade portuguesa através de um núcleo, que é o ramalhete, que é a Casa dos Maias. Né? Ali, nesse romance, o tema em questão é o incesto, mas é o incesto como uma tragédia da qual não se pode fugir. Né? Há uma certa... não há saída para aquilo. Todos enredados ali, né? E aí já há uma espécie de desistência, porque esse grupo, essa elite que está assim, no centro dos Maias, é uma elite que não consegue fazer nada. Entendeu? Há uma frase muito bonita de um dos personagens que diz: falhamos a vida, menino. Quer dizer, falhamos. E isso combina com um certo decadentismo já de fim de século, combina com um movimento, o Eça vai pertencer a esse movimento, dos vencidos na vida, né? Que há, assim, já não estão brigando e dando bengalada, mas já tem um tom assim meio, não é possível, nós não vamos ir além dos projetos. Né? Isabel, a nossa conversa deliciosa está chegando ao fim. Muito obrigada pela entrevista. O programa Cidade de Leitores fica por aqui, mas um grande abraço para você e até a próxima.